tecnológicas na educação. A gente passou nos últimos encontros por 3 etapas que correspondem às etapas do desafio de vocês, né? O que a gente vai fazer hoje é um resgate dessas etapas. Então, eu preparei aqui um Kahoot para fazer, são 13 perguntas rápidas para a gente resgatar alguns conceitos estudados. Ao longo delas eu vou fazendo alguns comentários sobre a própria unidade e também depois eu explico um pouquinho como que é a entrega do desafio final, tá? Já adianto que vocês podem ficar bem tranquilos. A entrega final não tem, digamos, uma grande novidade, ela é basicamente o consolidado do que vocês fizeram até aqui, tá? Só tem uma mudança no formato, né? Vocês vão entregar isso em forma de apresentação de slides, tá? Então vai ter uma mudança só de formato. Pessoal que está acompanhando não pela vídeo, mas pelo YouTube, se puder dar um ok se o áudio está saindo, eu agradeço. Obrigado. Então eu vou abrir aqui o Kahoot, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Quem tiver disponível aí um celular ou tiver um notebook, conseguir acessar a internet de alguma forma, acessa o site, deixa eu abrir o play aqui. Joia. Carregando. Aí vocês podem acessar o site kahoot.it, esse site que tem aqui em cima, ó, kahoot.it. Ele vai pedir um PIN, tá? Que é esse número aqui. O primeiro campo que ele pede. 627096. Acho que o pessoal da transmissão pela internet também está conseguindo ver, né? Depois que vocês digitarem o PIN, ele vai pedir qual é o nickname de vocês, que é o apelido, tá? Então, vocês insiram o PIN, que é esse código, e depois insiram o nickname de vocês. Hoje a gente está com menos pessoas, mas vamos esperar aí ver se uma boa quantidade aí de pessoas consegue entrar. Eu preparei cerca de 60 segundos para a resposta de cada pergunta, tá? Então, a pergunta vai aparecer, eu vou ler ela para vocês, e aí nesse tempo vocês já vão poder escolher uma resposta, tá? Quem estiver acompanhando pelo YouTube, o site é kahoot.it, e o PIN que ele está pedindo é 627096. 627096. Ok? Já tem aí mais de 30 pessoas online. Como eu estou compartilhando a minha tela, pessoal, hoje eu não vou conseguir acompanhar o chat, mesmo aquele chat do YouTube ou o chat do Moodle, tá? Então eu vou pedir que quem precisar fazer alguma intervenção, por favor, fale com o tutor aí para abrir o microfone, tá? Ou quem estiver acompanhando aí pelo YouTube, eu peço que fale com o tutor, porque o tutor tem o meu contato no telefone, tá? Então ele pode me mandar uma mensagem direto. Vamos ver se a gente chega a 50 pessoas para iniciar. 45 até agora, 46. Lembrando que esse Kahoot a gente já fez algumas vezes, né? Eu acho que vocês talvez já puderam fazer em outras oportunidades ou até utilizar. Vocês não precisam avançar de tela, tá? As opções vão aparecer automaticamente na tela de vocês. Então, quando vocês estiverem respondendo, depois de responder, ele vai ficar em stand-by, em espera, até que venha a próxima pergunta. Joia? Então, aguardem eu passar para a próxima pergunta, que aí ela já vai aparecer, as opções de resposta vão aparecer para vocês aí.
Caiu uma pessoa aqui, estamos com 46, eu vou iniciar 47, 48, opa, vou passar para a tela aqui para a gente ir para a primeira pergunta, tá? A primeira pergunta é tranquilinha, é quase que um aquecimento. Vamos lá para a primeira questão. O ciclo. Alunos culpam professores, que culpam a escola, que culpam os pais, se refere ao, em vermelho, ciclo vicioso da culpa, em azul, ciclo virtuoso da colaboração, em amarelo, ciclo da identidade coletiva, ou em verde, ciclo da inovação. É o ciclo alunos culpam professores, que culpam a escola, que culpam os pais e por aí em diante. Esse trecho saiu lá daquele vídeo que está logo na abertura do nosso material, né? Temos aí mais alguns segundos para terminar a resposta. – 40 respondentes até o momento. – 47. Assim que todos responderem, ele também pula automaticamente. Vamos ver aí como é que foi a resposta dessa primeira pergunta. Olha, a maioria acertou, ciclo vicioso da culpa, né? É um conceito, não é bem um conceito, né? Um termo tratado nesse vídeo de abertura, que aquele entrevistador com os 3 entrevistados, ele comenta sobre esse ciclo que a gente cai e se vitimiza, né? De que a culpa é sempre de alguém e efetivamente, né, e realmente às vezes existem esses fatores externos que influenciam, né? Mas eles falam muito dessa nossa posição de culpar os outros e não tentar fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, né? Isso é o que ele chama ali de ciclo vicioso da culpa, né? Passando então para a próxima questão, vou passar aqui, já deve aparecer para vocês. Qual dos elementos a seguir não integra o conceito de inovação? Tá? Então, deem uma olhada aí, eu estou pedindo qual desses não integra o conceito de inovação. Lembrando dos conceitos de inovação que a gente estudou na unidade curricular. Em vermelho, ideias. Em azul, lucro financeiro. Em amarelo, resultados. Em verde, ações. Qual desses elementos não integra o conceito de inovação que a gente estudou na unidade curricular? Ideias, lucro financeiro, resultados ou ações? Fechando aí, um segundo. Olha, que bom que a gente já chegou a 58 participantes, aumentou. Lucro financeiro, a maioria também acertou, algumas pessoas colocaram alguns outros fatores. É meio que um resumo da ideia de inovação, né? Mas o que a gente entende? A inovação, ela é o conjunto de uma ideia, mas a ideia por si só, ela não é uma inovação. Ela precisa de uma ação, ou seja, alguém precisa colocar essa ideia em prática, e essa ideia precisa gerar um resultado. E um resultado que é reconhecido como benéfico, como positivo por um grupo de pessoas, por uma comunidade ou por alguém, né? Então, se eu tenho uma ideia pela ideia, ela não é inovação, ela é uma ideia. Se eu tenho uma ideia e crio algo, não necessariamente isso vai ser inovação. Vai ser inovação a partir do momento que as pessoas vão olhar para isso, vão ver, nossa, isso é diferente e isso é bom para mim, né? Então, isso nessa ideia do conceito de inovação. É evidente que o mercado utiliza inovação também como diferencial competitivo, no caso da geração de produtos, para conseguir também uma vantagem competitiva que vai levar também ao lucro. Mas isso não significa que inovação necessariamente está atrelada a lucro, né? Então, muito jóia aí, a gente consegue usar esse conceito independentemente dessa questão financeira. Próxima questão. Algo inédito produzido pelo ser humano independentemente da sua utilidade e que pode ser replicado. Isso é o quê? É uma inovação, em vermelho, é uma descoberta, em azul, é criatividade, em amarelo, ou é uma invenção. É algo inédito produzido pelo ser humano
independente da sua utilidade e que pode ser replicado. A gente trabalhou rapidamente esse conceito lá no material. É uma inovação, uma descoberta, é criatividade ou é invenção? (54 respostas, 55, tá subindo. Acho que já deve ter umas 60 pessoas online agora. Aí, ó, chegou no 60, 61. Olha, esse ficou um pouco mais dividido, aí algumas pessoas foram para o descoberta, né? Mas realmente esse conceito é o conceito de invenção, né? Qual que é a diferença e como é que a gente trabalhou lá no primeiro marco, né? Descoberta é um fenômeno que existe e ele é descoberto por alguém, né? Então, não necessariamente ele é produzido pelo ser humano. A invenção é um artefato, ou seja, algo que foi criado pelo ser humano. Esse artefato ele pode ser útil ou não, né? E ele pode ser replicado. O que vai tornar uma invenção, uma inovação, é justamente aquilo que eu falei na pergunta anterior. É quando aquilo passa a ser reconhecido como benéfico por um grupo de pessoas, ou por uma comunidade, ou pelo mundo inteiro, né? Então, quando alguém diz, não, realmente isso é útil para mim. Inclusive, não é difícil de a gente ver uma série de invenções aí que as pessoas acabaram não adotando, né? Tem uma figura clássica, quando você pesquisa invenções que não deram certo, é tipo um guarda-chuva de cigarro, não sei se vocês já viram. A pessoa pode fumar na chuva, tem um mini guarda-chuvinha assim para você não molhar o cigarro e apagar o cigarro. Então, uma invenção que não colou, que não teve benefício para as pessoas, né? Mas isso não desmerece o poder da invenção, né? O poder no sentido de o potencial da invenção. A invenção é, digamos, o estágio anterior da inovação. A gente precisa de inventores, a gente precisa inventar, né? E a gente também precisa descobrir. Então, tudo isso está combinado de certa forma. A próxima pergunta é bom, né? Tô quase um alemão. Há dois tipos de pensamento criativo que se complementam. Como que se chama esses dois tipos de pensamento criativo que se complementam? Em vermelho, divergente e convergente. Em azul, diferente e concorrente. Em amarelo, previdente e imprudente. E em verde, presente e ausente. São dois tipos que compõem o pensamento criativo, também trabalhado aí no Marco 1. E que se complementam. Não sei se vocês perceberam até agora, mas as imagens elas dão muitas dicas, tá? Não são imagens à toa. 20 segundos aí para finalizar. Acho que para o pessoal que está assistindo no YouTube, a minha câmera deve aparecer por cima da resposta, né? Mas aí eu leio para vocês e vocês dão uma olhadinha, tá? Muito bom, a maioria acertou, realmente, é divergente e convergente. Qual que é a ideia, né? A ideia é que a gente tenha momentos divergentes no sentido de criar opções, que é a ideia, é o momento do brainstorming, é o momento da geração de ideias, é o momento em que a gente não precisa necessariamente ser analítico, né? O momento de ser analítico seria o pensamento convergente, em que é aquele que a gente vê tudo que existe e aí tenta começar a selecionar, analisar, filtrar, identificar, então relacionar com o que a gente gostaria de resolver, né? Então esse convergente. Muitas vezes a gente não consegue criar ideias porque a gente fica com o pensamento convergente ligado, digamos, né? Ele fica ali ligado, então a gente tem uma ideia e já julga ela, não vai funcionar. Tem outra ideia e já, não, essa aqui não funciona. Então as ideias vão morrendo. Por isso que eles destacam, né? E as técnicas de criatividade também fazem isso com a gente. Elas falam, não, agora é um momento divergente, ninguém vai julgar, ninguém vai criticar nenhuma ideia. Agora é um momento convergente, a gente vai analisar tudo que existe, vai convergir, analisar, cruzar, ver o que funciona, né? Então, esse é o divergente e o convergente, né? Para a inovação, eles trabalham com um conceito que é o duplo diamante da inovação, que é isso que eu mostrei para vocês ali. Então, tem um primeiro que é gerar ideias, selecionar ideias, e tem um segundo diamante que é gerar protótipos para experimentar, ou seja, esse também é um momento divergente, você
coloca em prática as suas ideias, só que são ideias que você vai colocar em prática de forma aberta, experimentar vários protótipos, e depois você vai analisar aquilo que funcionou, né? Isso pode servir para vários contextos aí, dependendo do que vocês estiverem trabalhando. Ele mostra um ranking, mas eu desabilitei aqui o ranking. Qual dentre os elementos a seguir não integra o conceito de Design Thinking? Qual dos elementos a seguir não integra o conceito de Design Thinking? Ele é centrado no ser humano, ele é experimental, ele é otimista, ele é competitivo. Qual desses não faz parte do que a gente estudou como Design Thinking? Centrado no ser humano, experimental, otimista e competitivo. Esse 1 minuto até que passa rápido aqui para responder. Experimental está em azul e competitivo em verde, caso esteja tampando aí para quem tiver com a telinha por cima. Joia, fechou o tempo aí. Muito bem, a maioria acertou também competitivo, né? Pelo contrário, na verdade o processo de Design Thinking, a primeira coisa, aliás, a segunda coisa que eles colocam, a primeira é que é centrado no ser humano, ou seja, se eu estou procurando soluções para problemas que envolvem os estudantes, eu não posso deixar de olhar e de participar, de pedir para os estudantes participarem do meu processo criativo de soluções. Então, ele é centrado no ser humano. E segundo, ao contrário do competitivo, ele é colaborativo, né? Então, em vez de ele gerar uma disputa de geração de ideias, ele vai fazer um construir com o outro, né? Então, você vai colaborar com todos os agentes envolvidos naquele contexto que você está trabalhando, principalmente com os beneficiários da sua solução, né? Que são aqueles que você quer identificar o desafio, para poder colaborar com você. Competitividade não é um elemento que faz parte do Design Thinking. Joia? Ele é otimista, a gente comentou lá na primeira videoconferência, né? Por quê? Porque a gente começa o processo acreditando que a gente vai chegar numa solução. Se a gente já começa pessimista, a gente começa quase que com pensamento convergente. Então, a gente não consegue criar ideias, porque toda hora a gente vai olhar e vai achar que não vai dar certo. A gente precisa ir com pensamento otimista, porque a gente precisa ir aberto para as diferentes opções. A opção que é a solução, provavelmente não é aquela, não está disponível em lugar nenhum, né? E por isso que a gente fala tanto desse potencial inovador e criativo. Se a solução estivesse disponível, provavelmente não estariam passando por esse desafio, né? E também centrado no ser humano, aquilo que eu já comentei, é o pilar essencial do Design Thinking. Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas, em vermelho, na participação efetiva dos alunos na construção do processo, em azul, na tecnologia e na interação 100% online, em amarelo, na formulação de atividades para que os alunos façam em casa, e em verde, na distinção clara entre os momentos de teoria e de prática. Então, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas em quê? Em vermelho, na participação efetiva dos alunos na construção do processo. Em azul, na tecnologia e na interação 100% online. Em amarelo, na formulação de atividades para que os alunos façam em casa. Em verde, na distinção clara dos momentos de teoria e prática. Estamos chegando aí a 50 respostas. Muito bem. E dá para perceber que vocês já passaram por esse tema em outros momentos, né? Acho que foi na unidade de didática, né, que vocês trabalharam um pouco isso também. Também na de ensino híbrido que nós trabalhamos, né? Justamente, as metodologias ativas são aquelas que focam na participação efetiva dos alunos na construção do processo. Então, não é a participação dos alunos no processo, porque é evidente que eles estão participando do processo, eles são agentes do processo, né? São atores do processo.
mas participar da construção do processo. Vejam que isso é bem diferente, ou seja, você vai vir com um planejamento, com uma ideia, e aquela ideia vai se modificar, o teu planejamento vai se modificar à medida que os estudantes vão trabalhar de volta com uma outra proposta, né? Então, ela vai sendo adaptada, porque é um momento ativo, é um momento que você não consegue necessariamente prever o que vai acontecer, né? Então, é bastante interessante a gente começar a analisar dessa forma. Inclusive, ontem teve uma palestra de um pesquisador e professor português, o Antônio Novo, se eu não me engano é o nome dele, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Alguns professores foram assistir, eu infelizmente não pude assistir, mas eu vou compartilhar com vocês um link de uma outra palestra dele, também muito interessante, feita 1 ano atrás em Novo Hamburgo, e ele trata bastante dessa questão, né? E que tem relação com a próxima pergunta que eu vou fazer aqui no quiz. Se a informação e a interação social estão na ponta dos dedos, o papel docente deve ser de, em vermelho, repressor, organizador, defensor, em azul, controlador, crítico, centralizador, em amarelo, orientador, mediador, criador, em verde, conselheiro, expositor da verdade, soberano. Essa ficou fácil, hein? Se a informação e a interação social estão na ponta dos dedos, eu coloquei aqui na ponta dos dedos na ideia de que hoje a informação e a comunicação com qualquer pessoa está ali no smartphone. Você fala com qualquer um ou acessa qualquer tipo de informação na ponta dos dedos, né? Então, qual que é o papel do docente, então, nesse contexto, né? Nesse cenário de inovações tecnológicas? Um segundo, fechando. Aí, ó, 58, só uma pessoa botou o azul, mas basicamente quase todos que participaram aí colocaram orientador, mediador e criador, né? E é justamente nessa ideia, né, que o Nova trabalhou na palestra de ontem e também naquela que tem no YouTube, disponível no YouTube, de que o que acontece a partir do momento que a gente tem um acesso generalizado à informação, qualquer um pode acessar qualquer informação a qualquer tempo, né? O professor deixa de ser o detentor da informação, do conhecimento, né? Mas isso não significa que você pode aprender só acessando as informações, porque existem informações erradas, informações falsas, informações incompletas, né? Então, o professor, ele passa a ser o quê? Um orientador, à medida que ele vai orientar os estudantes no meio dessa massa de informações e no meio das possibilidades interacionais que existem e no meio de todos esses recursos tecnológicos e como a gente pode usar eles para o bem. Ele vai ser um mediador, porque ele vai estar acompanhando o processo dos estudantes e vai mediar essa relação deles com esse contexto digital, e ele vai ser também um criador, porque ele precisa criar estratégias diferentes a cada momento que esse contexto se modifica, né? Uma solução que funcionou com uma turma não necessariamente vai funcionar com a outra, né? Então, é bem interessante essa mudança de visão no papel do docente nesse contexto da cultura digital. Deixa eu mudar para cá antes de pôr a próxima pergunta. Plataformas e aplicativos digitais apresentam diversos benefícios, mas qual desses itens apresentados aí não é um benefício das plataformas digitais? Não é um benefício. Análise dos dados coletados, personalização e adaptação do percurso, mobilidade de tempo e espaço e redução no tempo do planejamento. Qual desses a gente, com base no que foi estudado aí ao longo dessa unidade, não se entende como um benefício das plataformas e aplicativos digitais? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para aparecer melhor. Pessoal que está acompanhando online, pode me dar um ok se agora aparece um pouco melhor? Espero não ter cortado nada para o pessoal da vídeo. Aí, ó, boa parte colocou redução no tempo de planejamento e realmente essa é a opção correta, né? Seria e
um grande mito, né, de que a tecnologia vai reduzir o potencial do professor ou o papel do professor, ou vai acabar fazendo o nosso trabalho ficar mais fácil. Ele fica mais fácil numa série de etapas, numa série de coisas que a gente precisaria fazer, inclusive essas outras 3 listadas ali. Já vou acompanhar ali do YouTube, pessoal, já vou dar uma olhada no que está cortando, tá? Mas o tempo de planejamento, diante dessa diversidade e desse contexto que muda a cada momento, o planejamento está todo o tempo sendo refeito, né? Então, de certa forma, a redução no tempo do planejamento é um mito, né? Então, a tecnologia não vai, de certa forma, fazer com que você consiga planejar muito mais rápido alguma coisa. Ela vai ter benefícios, vai te ajudar em alguns momentos, mas justamente pela diversidade de opções que a própria tecnologia cria, é que você acaba tendo que planejar muito mais. É o que a gente viu lá no ensino híbrido, né? Rotação por estações, outras possibilidades. Imagina tudo que você consegue fazer. É mais difícil, é mais trabalhoso planejar considerando todos esses contextos, né? Todos esses perfis. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui para ver se eu consigo ajustar a tela para o pessoal que está acompanhando no YouTube. Deixa eu ver como é que aparece aqui. Está cortando. Aqui para mim aparece certinho o vídeo. Tentar puxar o vídeo um pouco mais para o lado, puxar a minha tela mais para cá. Tentar fazer assim, ó, para o pessoal que está no YouTube, tá? Vamos ver se assim melhora. Eu acho que agora vai melhorar. Eu posso até voltar aqui para a tela cheia. Vamos lá, então. Vou voltar pro Kahoot aqui. A próxima questão. Qual tecnologia apresenta impacto positivo na educação profissional e tecnológica? Qual dessas 4 tecnologias apresenta um impacto positivo na educação profissional e tecnológica? Laboratórios virtuais e remotos, simuladores, aprendizagem móvel, plataformas adaptativas. Qual tecnologia apresenta impacto positivo na educação profissional e tecnológica? Aí mais 5 segundos. Menos respostas dessa vez? Não, deu 53. Esse ficou um pouco mais distribuído, mas ainda assim plataformas adaptativas ficou na frente, né? Essa pergunta, me desculpem, mas ela era uma pegadinha. Na verdade, todos esses 4 apresentam impacto positivo para a educação profissional. Todos os 4 têm uma aplicação muito útil, especificamente para essa modalidade de educação, né? Para a formação de trabalhadores. Então, laboratórios virtuais e remotos, hoje cada vez mais possíveis, né? Instituições que às vezes não têm condições de montar seus laboratórios, vocês conseguem ou ter um laboratório virtual, que é um laboratório simulado numa interface, né? Dependendo de como ele é, ou um laboratório remoto, né? Que é um laboratório que existe em outro lugar e você consegue operar ele à distância, por outro lugar, né? Então, aí, as tecnologias de laboratório que estão surgindo. Simuladores também são muito interessantes, né? Porque você consegue colocar a pessoa numa situação similar à real
e colocar e prever uma série de situações em que ela vai ter que tomar decisão, aquela decisão vai levá-la para outros momentos, você consegue simular algumas coisas, né? A gente vê hoje o uso de simuladores forte na formação de condutores de veículos, né? Eles estão utilizando agora para carros. Existe muitos simuladores também. Simulador é uma coisa que é essencial e existe na aviação, por exemplo. Você não põe um piloto de avião para tentar decolar sem ele ter passado por simuladores, né? O simulador é necessário, inclusive, para manter a própria vida do piloto de avião nessa etapa. Então, são tecnologias que apresentam impacto muito positivo e útil e podem ser utilizadas em outras situações, né? E existem tecnologias dessas em diferentes complexidades, né? Aprendizagem móvel, que é a aprendizagem que hoje acaba sendo cada vez mais comum, né? Que é aquela que a gente consegue fazer pelos dispositivos móveis, pelo celular, por exemplo. Qual que é a vantagem desse tipo de aprendizagem para a educação profissional? Quando você tem um público muito diverso, você tem um público principalmente de trabalhadores com tempo limitado, você consegue, pelo celular, às vezes, chegar nesse trabalhador em momentos em que ele está disponível para estudar alguma coisa, por exemplo, né? É evidente que não é tudo que consegue ser resolvido com a aprendizagem móvel, assim como cada uma das outras simuladores, laboratórios, não resolvem tudo, mas a aprendizagem móvel tem um impacto muito positivo, porque ela consegue chegar nos momentos e nos lugares em que essas pessoas precisam, né? E as plataformas adaptativas, que ficou no top aí, elas têm impacto positivo hoje não só para a educação profissional, mas para a educação como um todo, né? Muito se fala da diversidade dos sujeitos, da diferença na forma de aprender de cada um de nós, e as plataformas adaptativas, elas vêm nesse sentido. Elas têm ferramentas de diagnóstico que conseguem direcionar e personalizar o percurso de cada estudante, né? A educação profissional, ela tem muito disso. Por quê? Porque a gente lida com profissionais, com não profissionais, com pessoas de diferentes áreas dentro da sala de aula, no caso, né? Então, você tem pessoas que têm experiência já naquela área de trabalho, pessoas que nunca tiveram experiência, tem pessoas que vêm com alguma defasagem em alguma área específica, como matemática, por exemplo. Então, a plataforma, ela pode auxiliar e ela pode ser um item extra, né, ao professor também. O aluno pode ter um diagnóstico ali e o professor pode trabalhar com aquele diagnóstico e redirecionar alguns percursos. As plataformas adaptativas vêm bastante nesse sentido. Então, legal aí, que ficou, de certa forma, distribuído. Eu coloquei como essa questão aí é uma última de resgate com as 4 corretas, porque as próximas 2, na verdade, são uma enquete, tá? Não tem resposta correta. Vou colocar aqui para vocês. A próxima questão. Você conhece o Canva.com? Você conhece o Canva.com? Em vermelho, nunca ouvi falar. Em azul, já ouvi falar. Em amarelo, já utilizei. E em verde, uso com frequência. Então, essa é mais uma enquete, não é um resgate, já é um direcionamento porque a gente vai fazer em seguida. Então, em vermelho, nunca ouvi falar nesse tal de Canva.com. Em azul, já ouvi falar, mas nunca mexi, né? Em amarelo, já utilizei. E em verde, utilizo com frequência. Mais 20 segundos aí para finalizar. Aí, fechou. Boa parte, então, nunca ouviu falar, né? 15 pessoas já ouviram falar, 4 pessoas já utilizaram e 4 pessoas utilizam com frequência. Eu espero que a gente tenha tempo, depois disso eu apresento a atividade e depois eu já venho com essa dica. Acredito que em algum momento nas unidades anteriores eu tenha comentado sobre esse Canva para vocês, porque eu sempre tento trazer alguma ferramenta que facilita o trabalho, de certa forma, né? O Canva é um site repleto de templates, de modelos, de peças gráficas. Então, se você precisa fazer um post para Facebook, precisa mandar um e-mail e precisa ter uma arte bonita ali, se você precisa organizar uma apresentação de slides de uma forma legal, também tem ali. Se você precisa montar um e-book
também dá para fazer ali. Então, tudo que você tenta imaginar ali de peça gráfica, ele tem modelos para utilizar com diferentes estilos e linguagens, né? Basicamente, se altera algumas imagens, se você quiser, e você altera também o texto que está ali dentro. É bastante fácil de mexer, depois eu mostro para vocês, porque ele pode ser útil para a apresentação de vocês, tá? A próxima e última enquete, em relação a ferramentas, se você conhece o Slides Carnival. Slides Carnival. É um site também. Nunca ouvi falar, já ouvi falar em azul, em vermelho já utilizei, em verde utilizo com frequência, uso com frequência, né? Uso frequentemente. Slides Carnival. Até agora não apareceu nenhuma resposta aqui, não sei se vocês estão dando o Google ou se eu que travei aqui na conexão. Em vermelho nunca ouvi falar, em azul já ouvi falar, em amarelo já utilizei, em verde uso frequentemente. Poucas pessoas responderam esse, não sei se aconteceu alguma coisa, ou se travou, mas a maioria nunca ouviu falar e uma pessoa que disse que já utilizou, né? O Slides Carnival também é um site que disponibiliza temas de apresentação de slides. Então, eu vou apresentar ele para vocês, porque vocês podem usar ele tanto para o trabalho final, para formatar a entrega de vocês, quanto para qualquer contexto aí que vocês precisem fazer algum slide e estejam procurando um tema diferente, né? Eu sou um grande defensor desse recurso, de trabalhar os slides também com atenção. Cada slide passa uma mensagem e por isso ele deve ter um cuidado, né, na forma que a gente vai apresentar essa mensagem. E por isso eu gosto também de apresentar essas ferramentas aí para facilitar, né? A gente não precisa, de certa forma, dominar tudo quando tem ferramentas que facilitam bastante a nossa vida. Eu tenho agora só mais 2 enquetes, tá? E essas são mais relacionadas com a unidade, como esse é o nosso último encontro, digamos, antes da apresentação final, que vai acontecer na próxima sexta-feira, que vocês vão apresentar as etapas anteriores, né? Então, eu achei interessante já aproveitar que eu estou fazendo a enquete e fazer essas 2 perguntas agora para vocês, tá? Então, eu peço encarecidamente que vocês participem, em especial dessas 2 últimas, porque elas são muito importantes para avaliação, para autoavaliação de vocês também e para avaliação da unidade curricular, tá? Sobre o seu potencial inovador, você se considera um sujeito com pouca possibilidade de criar algo novo e útil, em vermelho, que pode criar algo, mas depois de muito esforço, em azul, em amarelo, capaz de ter boas ideias, mas que não consegue pôr em prática, e em verde, com potencial criativo e executivo, ou seja, as suas ideias costumam gerar resultado. Então, aí sobre o teu potencial inovador, quase que é mais uma autoavaliação, né? Em vermelho, você se considera com pouca possibilidade de criar algo novo e útil. Você considera que você pode criar algo, mas é sempre depois de muito esforço. Em amarelo, você considera que é capaz de ter boas ideias, mas geralmente não consegue colocá-las em prática. E em verde, você considera que você tem um bom potencial criativo e executivo, ou seja, suas ideias costumam gerar resultado. Olha que legal, aí ficou até bem distribuído, mas bastante gente aí que considera que tem um potencial criativo, né? Só uma pessoa colocou que tem pouca possibilidade de criar algo novo e útil, né? Ao longo dessa unidade eu tenho reforçado que vocês têm sim esse potencial, mas é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes é mais comportamental mesmo, de um estado mental que a gente se posiciona e acredita, por isso aquela questão do otimista, né? E acredita que vai conseguir criar algo diferente. É claro que a gente sempre vai encontrar uma série de barreiras, né? E nem sempre vai ser fácil. Mas muito legal observar esse resultado. E agora a última pergunta, então,
Prometo que depois dessa eu paro com esse Kahoot, e ainda mais que eu comento cada questão, né? Passar para a próxima aqui. Sobre essa unidade curricular específica, né? E o impacto dela no seu desejo de inovar, no seu desejo de transformar. Então, depois que você passou por essa unidade, o seu desejo continua igual, independentemente de qual é, se você gostava muito, esperava muito ou pouco, o seu desejo continua igual em vermelho. Você ficou mais animado para transformar o seu contexto em azul. Você ficou inibido ou inibida, né? E acha cada vez mais difícil mudar as coisas em amarelo. Ou em verde você quer sair fazendo cocriações e mobilizar toda a comunidade. Então, em vermelho aí o teu desejo continua igual, independentemente de qual ele era, né? Em azul você ficou mais animado ou animada para transformar o seu contexto. Em amarelo você ficou mais inibido. Ou em verde você ficou, na verdade, é mais do que animado, né? Você já quer sair fazendo cocriações e mobilizar toda a comunidade. Olha, muito legal a resposta aí. 34 pessoas botaram que ficaram mais animadas para transformar o contexto. É evidente que a gente teve pouco tempo, né? 30 horas não é muito para a gente trabalhar esse tema, né? 2 pessoas ficaram mais inibidas e acham cada vez mais difícil mudar as coisas. Colaborar, trabalhar e perceber todas essas dificuldades e desafios que a gente tem realmente pode, às vezes, colocar a gente numa posição mais inerte, né? Mas o que eu quis trabalhar com vocês nessa unidade, além dos conceitos, além de trazer algumas técnicas, além de a gente discutir essa questão da inovação, é também tentar experimentar um pouco desse potencial, que eu gostaria de experimentar mais com vocês, né? Mas de provocar, é mais uma questão de posicionamento, de estado mental, de mudança de comportamento, enfim. Então, tentar trabalhar um pouco esse ponto de vista positivo de que dá para fazer coisas diferentes, né? Então, eu fico pensando que se eu, por exemplo, não tivesse sido curioso para tentar resolver o desafio aí da falta de conexão de alguns polos, talvez quem não está conectado na videoconf não estaria conseguindo acompanhar agora pelo YouTube, né? Então, a gente tem que realmente se sentir animado e capaz de ter um potencial transformador. Fico feliz de ver que boa parte de vocês identificou que essa unidade deixou vocês mais animados nesse sentido, né? E com mais vontade de transformar o contexto de vocês. E espero realmente que vocês sigam em frente e consigam, né? Não contando que vocês... não que vocês já não façam, né? Mas espero que vocês realmente consigam cada vez mais aí contar com o apoio dos pares de vocês. Então, isso era tudo em relação ao Kahoot. Agora, eu vou apresentar para vocês rapidamente, mas não precisa ser rápido se vocês ficarem com dúvida, tá? Como que é a entrega final, o que vocês fizeram nas etapas 1, 2 e 3 e o que vocês vão entregar agora, então, até quinta-feira, tá? Destaque, quinta-feira, porque sexta-feira a gente vai fazer a apresentação do que foi entregue na quinta, ok? Então, é até quinta-feira a entrega dessa apresentação. Eu vou abrir a descrição da atividade para ler com vocês essa descrição, mostrar a estrutura do que eu estou esperando. É bem simples, não vai dar muito trabalho, tá? Mas o que eu espero é que vocês trabalhem agora a forma, porque vocês já geraram isso ao longo das 3 etapas e já entregaram isso nas 3 etapas. E eu acompanhei quem entregou nessas etapas. Então, eu espero agora que vocês consigam olhar para aquilo que vocês fizeram, colocar numa apresentação de slides e trazer aqui para o grande grupo, tá? Qual que é a proposta? A etapa final é a apresentação do que o grupo, ou para quem fez individual, né, do que você fez ao longo das 3 primeiras etapas, e essa apresentação no formato de slides, só que eu não coloquei aqui um modelo de PowerPoint, um modelo de impresso do LibreOffice, eu não botei um modelo de slide, eu botei um modelo de estrutura, como deve ser a apresentação de vocês, tá? Então, a apresentação é bem simples, vocês podem ver lá na descrição da atividade. São só 9 slides, 9 porque é o mês de setembro está chegando e porque é o meu aniversário no dia 9 também, 9/9.
Não, brincadeira, porque 9 aqui nesse caso é o número que fechou certinho para apresentar as ideias, tá? Então, no primeiro slide é a capa, vocês vão indicar o nome dos integrantes do grupo, o polo, a unidade curricular, o nome do professor e o nome do tutor, tá? Não esqueçam do nome do tutor, porque ele também foi um agente ativo aí no processo dessa unidade curricular. Obrigado, tutores. Nossos desafios, slide 2. Então, nesse aqui, vocês listaram vários desafios. Na primeira etapa, vocês colocaram 6 sonhos e 6 pesadelos. Lembra? Lá na primeira etapa, né? Daqueles 6 sonhos e 6 pesadelos, aqui no slide 2, vocês não vão colocar todos eles. Vocês vão escolher 4, tá? Então, vocês vão escolher 4 e eles devem aparecer redigidos naquela forma de pergunta. Como podemos, tarará, tarará. Como podemos melhorar o processo de matrícula da escola Luiz Henrique Lindner, tá? Então, dos desafios que vocês levantaram, vocês vão indicar pelo menos 4. Estou indicando aqui, não, estou botando 4 mesmo. Então, é um slide com 4 perguntas nesse formato, como podemos, tá? Escolham 4. No terceiro slide é que vocês vão indicar qual foi o desafio escolhido. Então, nesse aqui, vocês vão destacar qual foi o desafio escolhido pelo grupo. Só precisa colocar a pergunta em destaque, tá? Botar um slide só para essa pergunta, para vocês apresentarem. No 4, vocês vão listar as fontes de inspiração, a lista mesmo das fontes de inspiração. No slide 5, as técnicas de investigação. Se alguém tiver alguma dúvida ainda em relação a essas etapas, por favor, entre em contato comigo o quanto antes, tá? A gente pode, se for preciso, marcar um chat, marcar uma videochamada, a gente vê um jeito de conversar, mas tirem as dúvidas em relação a se vocês não entenderam algum desses itens, tá? Fontes de inspiração no slide 4, técnicas de investigação no slide 5. No slide 6, nossas ideias. Então, aqui vocês vão... É evidente que vocês tiveram várias ideias, né? Inclusive, aquelas relacionadas com a associação forçada. Eu estou pedindo que vocês, nesse slide 6, coloquem pelo menos 5 ideias, tá? Então, vocês vão apresentar ali 5 propostas, 5 ideias que vocês acreditam que pode resolver o desafio de vocês, tá? Dessas 5, pelo menos uma deve ser uma ideia inspirada na associação forçada, tá? Então, dessas 5 ideias, pelo menos uma tem que ser originária lá da feira, ou do restaurante, ou do posto de saúde, tá? Das 5 que vocês vão apresentar. Se as 5 não couberem em slide, se ela for muito grande, vocês podem fazer 2 slides, não tem problema, tá? O importante é que as pessoas consigam ver também o que vocês colocaram ali. Mas são só 5 ideias que vocês vão apresentar nesse relatório final, tá? No slide 7, é o slide mais legal, vocês vão colocar a ideia mais maluca. Eu espero que tenha surgido alguma ideia absurda aí, né, no meio do grupo, algo que é muito difícil de executar, mas que chega a ser engraçado. O slide 7 seria a ideia menos promissora, talvez no caso, né? Ou a ideia que depende de coisas que ainda não foram inventadas, sei lá, tipo teletransporte, né? Então, a ideia aí mais absurda no slide 7, para destacar. E no slide 8, vocês vão destacar 3 ideias mais promissoras. Então, daquelas que vocês colocaram aí, vocês vão botar no slide 8 as 3 que vocês acreditam serem mais promissoras, tá? O pessoal me perguntou aqui se pode usar imagens nos slides. Pode usar imagem, pode usar ícone, e eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso de um jeito bem legal, tá? No último slide, eu estou pedindo a gentileza de vocês colocarem uma foto do grupo, tá? Para assinar aí o trabalho com uma foto. Então, pode ser uma foto, uma selfie do grupo todo, se vocês conseguirem juntar o grupo para fazer uma foto, ou então, juntem as fotos individuais, façam uma composição, uma colagem, alguma coisa para ter uma fotinha aí de cada integrante do grupo, tá? Se for individual, é evidente que vai ser uma selfie de uma pessoa só. Mas o último slide é uma foto do grupo, ok? Essa é a estrutura da apresentação que eu espero que vocês entreguem até na quinta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, eu reforço. Entre em contato e não deixem para a última hora, tá? Amanhã já comecem a fazer essa apresentação. Não é uma apresentação difícil, mas já façam e já salvem para postar, tá? O integrante posta. Como que pode ser feita essa apresentação? Vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. Google Slides, PowerPoint, Impress, Prezi,
Canva, SlideShare, o que vocês encontrarem que dê para criar slides, né? Essas telas, digamos, são 9 telas, mas eu peço que vocês entreguem no formato PDF, tá? Para quê? Para que a gente possa compartilhar com mais facilidade aqui na videoconferência, ok? Então, independente da ferramenta que vocês utilizarem, salvem no formato PDF e aí postem aqui na tarefa, joia? No dia 31, que é a próxima sexta-feira, a gente vai selecionar voluntários. Eu espero que vocês topem apresentar. Lembrando que não tem muito certo e errado nessas ideias, é mais para apresentar as ideias que vocês tiveram mesmo, né? Então não fiquem inibidos, eu espero mesmo que tenha voluntários. Se a gente não tiver voluntários, eu vou fazer um esquema de sorteio aqui, tá? E é importante que todos estejam no dia 31. Dia 31 é o dia da prova do professor Vollinger, né? E também é o dia da apresentação desse trabalho. Todos devem estar aí. Aqueles, se a gente não tiver voluntários suficientes, eu vou sorteando e aqueles que eu chamarem, eu vou solicitar que apresentem, por favor. Quem precisa apresentar? O grupo todo? O grupo pode decidir. Uma pessoa só pode falar ou pode ir o grupo todo para o microfone e apresentar. Os slides eu posso passar daqui, tá? Então vocês vão falando, eu vou passando os slides, ok? Para ficar, acho que mais fácil, daí vocês não precisam subir o slide aí na hora. Eu encontro ele aqui e começo a apresentar. O tempo de apresentação é curto. Eu botei no máximo 7 minutos, tá? São só 9 slides também, é algo rápido. É mais para apresentar exatamente o que está nos slides. Se vocês quiserem fazer alguns comentários extras, podem fazer, tá? É mais para um grupo conhecer um pouco mais do que foi feito, quais desafios apareceram, para vocês até verem se tem desafios comuns. Eu já li todos e vi que tem desafios comuns entre os diversos polos, né? Depois eu vou colocar todas as apresentações numa pasta para vocês verem todas elas também, tá? Vai ser bem legal. Se um aluno, estão me perguntando aqui no chat, né, a dúvida, no dia da apresentação, que é o dia 31, eu espero que pelo menos um integrante da equipe esteja aí para apresentar, tá? Então, a apresentação vai contar aí a nota do grupo. Se você fez individual e se você não tiver no dia para apresentar e o seu nome for chamado, eu botei aqui na descrição que é a mesma situação do que se vocês não entregassem a apresentação, tá? Eu vou considerar o quê? Eu vou considerar as 3 etapas parciais que foram feitas, mas a nota não vai ser completa. Então, é possível, dependendo do desempenho lá naqueles questionários, que quem não estiver e não for chamado para a apresentação e quem não entregar a apresentação de slides, por conta da nota, pode acabar ficando em recuperação. Então, eu peço, por gentileza, que tentem vir no dia da apresentação, tá? Como que vai funcionar a segunda chamada nessa unidade? Eu já tinha colocado ali no primeiro dia, né? A segunda chamada vai se aplicar para aqueles que não entregaram as etapas parciais, ok? Então, dependendo, a gente depois pode negociar caso a caso, mas a segunda chamada é para aqueles que não entregaram as etapas parciais, porque não puderam, não participaram, não foram em alguma situação. Eles vão fazer uma prova de segunda chamada lá no dia 14, ok? Quem não atingir a média, aí vai fazer a recuperação lá no dia 21, ok? Me perguntaram aqui do Prezi, pode fazer no Prezi também, mas eu estou pedindo em PDF, se vocês puderem fazer o print da tela, ou capturar aquela tela de alguma forma, né, o que o PDF vai fazer? Não vai ter nenhum movimento, não vai ter nenhuma animação, a apresentação é estática mesmo, tá? Mas eu estou pedindo em PDF até por compatibilidade dos arquivos, para a gente ter garantia de que vai abrir no momento da apresentação. E também que a formatação não se perca, o PDF ele garante a formatação. Joia? A ferramenta que vai gerar as telas independe, tá? Dependendo até se vocês quiserem e for de alguma forma... Estou vendo algumas perguntas que aparecem aqui. Se vocês encontrarem uma outra forma de gerar telas ou coisas parecidas com slide, que vocês podem gerar uma apresentação em PDF, fiquem à vontade. O importante é ter essas 9 telas, ok? A atividade que é para entregar hoje, que é a etapa 3, que são aquelas ideias, as ideias que vocês geraram na sexta passada,
e também as ideias relacionadas àqueles 3 cenários, se eu não me engano, eu coloquei o prazo, eu coloquei para hoje. Eu vou estender para domingo, como as outras, tá? Me desculpem, eu tinha esquecido de colocar para domingo. Então, a etapa 3, que é a entrega parcial só das ideias, as ideias geradas e as ideias dos cenários, quem não entregou ainda pode entregar até domingo, tá? Mas não esperem também a partir de domingo para começar a fazer a apresentação. Já comecem a fazer a apresentação também, ok? Se alguém só entregar a apresentação e não tiver feito as etapas parciais, não vai valer, vai precisar fazer a segunda chamada, tá? Porque como a avaliação presencial, nesse caso, foram esses 3 dias de etapas, se a pessoa não entregou essas 3 etapas, é como se ela não tivesse feito a avaliação presencial, porque ela não participou dessas 3 etapas, tá? E que tinha data de entrega. Então, também não adianta entregar só a avaliação final sem ter feito as etapas parciais, tá? Independente da situação que você estiver, não fica preocupado também, porque se não der para apresentar, se você não fez as etapas parciais, vai ter alguma oportunidade de segunda chamada e vai ter uma oportunidade de recuperação, tá? E também entre em contato comigo para a gente ver, principalmente os casos dos que fizeram trabalho individual, tá? Quem fizer em trabalho em grupo, se certifica de que algum integrante do grupo realmente enviou, tá? Porque às vezes acontece que um confia que o outro vai enviar e no fim ninguém envia e aí todos acabam se prejudicando, tá? Então, certifiquem-se de que pelo menos um integrante do grupo enviou o trabalho. Se quiser mais de um enviar, não tem problema, tá? Eu vou verificar na hora que eu abro, eu já vejo todos do mesmo grupo. Agora eu vou mostrar para vocês, então, se alguém, à medida, antes da gente terminar, tiverem dúvidas em relação à entrega, leiam atentamente a descrição lá da tarefa, tá? Eu coloco lá essa estrutura do roteiro, preferencialmente em PDF, tá? Estou pedindo que seja em PDF por conta da compatibilidade, link do Google Slides, link ou do PowerPoint do Office 365 ou do Prezi, eu prefiro que não encaminhe, que encaminhe a versão em PDF, tá? Dá para fazer coisas interessantes estáticas, não precisam ficar deslumbrados com o vai e vem do Prezi, porque nem sempre ele também é positivo, tá? O importante aqui é vocês conseguirem apresentar aquelas informações, joia? Eu vou apresentar agora, então, 2 dicas que podem ajudar vocês na hora de montar essas apresentações. 2 ferramentas. E que eu, inclusive, que sou designer, utilizo essas ferramentas, né? Por que eu vou reinventar a roda se tem várias coisas que podem facilitar a minha vida? A primeira dela é o canva.com, que alguns de vocês colocaram aí que conheciam. Eu vou abrir aqui na tela e mostrar para vocês como ele funciona. Quando você acessa canva.com, depois que você faz o login, você pode criar um usuário ou você pode fazer login com a conta do Gmail ou do Facebook, tá? Então, ele vai te dar opções de templates, tá? Eu vou clicar em mais aqui no canto para vocês terem uma ideia das possibilidades que tem. Ele organiza, por exemplo, você quer criar o quê? Posts para redes sociais, tá? Esses que estão aqui não são os layouts, são só os formatos, tá? Então, quero criar uma imagem para o Facebook, quero criar uma imagem para o Tumblr, uma imagem para o Instagram. Então, ele tem, aqui você escolhe os formatos. Quero criar documentos. Quero criar um documento em formato ofício, que é um documento como se fosse um e-book, alguma coisa editorial, né? Apresentação, esse aqui é o que vocês vão utilizar, já vou abrir para mostrar. Um documento A4, também o mesmo caso aqui, né? Vocês vão criar um e-book, por exemplo, ou um livro didático, uma apostila, um relatório final de alguma coisa. Tem vários temas aqui muito legais para utilizar. Quer criar um papel timbrado, capa de revista, um certificado, currículo, anuário, tem vários temas interessantes aqui para utilizar. Aqui também, nesse caso específico para e-books, esse aqui é muito legal, porque se vocês tiverem um texto em Word, algo que vocês escreveram, quiserem transformar num recurso didático legal para os alunos, vocês podem vir aqui e essa ferramenta ajuda bastante.
Materiais de divulgação de marketing, se tiverem algum curso para divulgar, alguma ação de extensão, algum convite para a comunidade para fazer, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, post, imagem para mandar no WhatsApp, dá para utilizar esses templates que estão disponíveis aqui. Cabeçalhos para e-mail e mídia social, eventos, que é aquilo que eu estava comentando, e alguns anúncios. Então, eu vou abrir aqui, esse aqui que é a apresentação, tá? Esse formatinho aqui. Quando a gente passa o mouse em cima, ele fala o formato, tá? Tem uma informação técnica ali embaixo, que é a resolução em pixels. Quando você abre a apresentação, ó, eu cliquei em apresentação aqui, ele abriu uma nova aba. Ele vai me dar, aqui nessa lista, aqui nesse menu da esquerda, vários layouts. Tá vendo que a aba layout está ativa, né? Então, eu posso olhar qual desses layouts tem uma linguagem mais próxima do que eu quero apresentar. Vocês vão observar que tem alguns que estão escritos grátis e tem alguns que tem um cifrãozinho, tá? Tem muitas coisas grátis aqui que vão resolver alguma situação de vocês. Então, vocês não vão precisar gastar dinheiro para utilizar essa ferramenta e ela não vai colocar marca d'água, marca nas coisas que ele vai exportar. Vocês vão poder usar de graça e não precisa nem dizer que foi feito no Canva, tá? Eu vou mostrar aqui uma apresentação para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos ver uma grátis aqui. Acho que eu vou pegar uma lá do começo mesmo. Oh, que coisa. Ah, aqui tem 10 slides. Ah, isso aqui que eu ia comentar, tá? Só para destacar. Quando vocês passam o mouse por cima, vocês veem que tem uma folhinha que dobra, tá vendo? Isso significa que o modelo que tem aqui não é só de uma tela, porque existem modelos de slide e existem modelos de apresentação. Então, quando ele apresentar para vocês aqui que tem um 10, eu vou colocar esse aqui, tá? Só para vocês verem. Ele vai abrir modelo de apresentação, ou seja, ele já vai dar para você uma sugestão de capa, uma sugestão de imagem com destaque, uma sugestão de texto citação, de texto longo, de número com destaque. Ele vai mostrar várias estruturas de slide para você trabalhar. Então, vocês podem abrir esses que tem essa orelhinha dobrada, porque ele vai dar para vocês várias opções de estruturação de informação, tá? Vou utilizar esse aqui que eu abri. Pode ser esse aqui que eu abri agora. Eu abri esse verdinho aqui para dar uma olhada. Ó, ele tem um slide de capa, ele tem um slide que são 3 imagens e um texto. Tem vários tipos de informação de slide aqui. E você pode adaptar ele também, tá? Então, acho que eu dei muito zoom aqui, peraí. Vou voltar para cá. Aí o que acontece? Nessa parte da direita, que está em branco aqui, você pode ir adicionando páginas, que é adicionar layouts. Então, digamos, esse meu primeiro é a capa. Ok, coloquei a capa aqui. Eu cliquei aqui em capa e ela já aplicou nessa página, tá? Depois, o que eu faço? Eu venho aqui dentro e edito o texto. Título da apresentação. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mudar a fonte, eu posso mudar o tamanho, posso mudar a cor, posso tirar ou colocar o negrito, eu posso formatar algumas coisas. Como esse tema é estudado para ficar legível e funcionar bem, dependendo, não é tão interessante que vocês mudem muitas coisas da formatação, tá? Mas também é livre a mudança na formatação, aumentar a caixa, diminuir fonte, criar novas caixas, vocês podem colocar outros elementos dentro do slide. Vou adicionar só mais um slide para mostrar aqui, tá? Adicionei uma nova página e agora eu vou colocar, por exemplo, esse que tem 3 imagens, tá? Para colocar aqui 3 imagens. Aqui vocês vão alterar o texto da mesma forma. Para alterar o texto eu clico em cima ou clico 2 vezes, tá? Para alterar a imagem, o jeito mais fácil de alterar a imagem que tem aqui é você arrastar uma imagem para cima daquela que existe, tá? Como que eu faço isso? Eu vou ver se eu tenho uma imagem aqui salva no meu computador, tá? Então, eu abro a pastinha, eu abro a pasta aqui onde tem essa imagem, a minha pastinha Downloads, deixa eu ver se é essa mesmo, vou escolher essa. Então, eu tenho uma imagem aqui, eu vou arrastar ela para cá,
o que a tela vai me mostrar? Vai me mostrar essa seta. Tá vendo que eu estou arrastando de uma janela para outra, né? Ela vai mostrar essa seta que quer dizer que eu estou querendo fazer o upload, ou seja, eu vou subir uma imagem. E daí ele vai ficar aqui carregando a aguinha até que a imagem tenha subido. Aqui estão todas as imagens que eu já subi para o Canva. Quando a imagem subir para o meu Canva, que é essa imagem aqui, eu vou poder arrastar a imagem daqui para dentro do lugar onde eu quero que ela fique, tá? Então, ó, essa imagem aqui já subiu. Tá. Ó, vou arrastar para cá. Vamos ver se vai funcionar. Oh, não funcionou. Deixa eu ver se eu consigo desagrupar. Ah, isso é uma imagem só. Opa. Vamos ver se agora funciona. Agora funcionou. Nesse caso estava agrupado, tá? Não sei se vocês perceberam que eu desagrupei aqui em cima. Então, como estava agrupado, ele não entendeu em qual lugar eu queria colocar. Arrastei a imagem para o primeiro quadradinho. Vou arrastar agora uma outra imagem aqui, ó, para o segundo quadradinho. Vou arrastar essa imagem outra que eu tenho aqui. Se eu clicar, ela vai para o slide. Para o terceiro quadrado. Pronto, substituí as 3 imagens que eu queria, certo? Não tenho medo de mexer na ferramenta. É bastante legal explorar, mexer, ver quais são as funcionalidades dela, tudo que dá para fazer. Vocês podem mudar os slides aqui. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar com essas 3 imagens, quero deletar uma delas. Você pode vir aqui e deletar, tá? Daí ele vai sumir a imagem daqui. Você pode adicionar outros elementos. Aqui a gente está trabalhando com layouts, mas embaixo tem elementos. Então, você pode adicionar fotos gratuitas, grades, quadros, formas, linhas, ilustrações, ícones. Vocês podem adicionar outros elementos no slide, tá? Se ele não atende vocês perfeitamente. Por exemplo, precisa adicionar mais um texto além dessas caixas que tem aqui. Ele vai te perguntar se é um título, um subtítulo, um pouquinho de texto, e ele te dá também diferentes formas de texto aqui. Já tem algumas formatações. Às vezes esse formato vai se adequar melhor à linguagem que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, eu posso adicionar esse texto aqui. Aí ele coloca a caixa de texto aqui no slide. Eu só preciso clicar 2 vezes para começar a editar e redimensionar ele do jeito que eu quero, ok? Então, vocês podem explorar esses elementos aqui e essas opções de texto também para começar a ajustar os slides. As videoconferências, elas são gravadas agora. Eu já vou pegar num pendrive e já vou subir no YouTube assim que a gente sair daqui, tá? Para vocês poderem assistir. Mas assim, não fiquem também só nesse tutorial ou no que eu estou explicando aqui dessa ferramenta. Se vocês forem no YouTube e procurarem como usar o Canva, tem muitos tutoriais em português explicando como usar essa ferramenta e é bastante legal, tá? Vou mostrar só como salvar agora, porque como criar slides e como mexer, o básico eu consegui demonstrar. Então, depois que vocês fizeram aqui o slide 1, o slide 2, vocês podem mudar a ordem também, ó. Aqui, vocês podem duplicar, podem apagar, podem fazer o que vocês quiserem, tá? Depois que vocês terminarem, aqui em cima tem um baixar. Então, vocês vão clicar em baixar, ele já vai sugerir o formato PDF, e aí vocês clicam em baixar. E aí ele vai salvar o arquivo PDF na sua máquina. É esse arquivo que vocês podem mandar aí na apresentação. Explorem essa ferramenta, se ela for útil ou não. Não é obrigatório que vocês utilizem o Canva, tá? Só estou trazendo aí como uma dica, como uma sugestão para quem quiser mudar um pouco as ferramentas, quiser fazer algo diferente nas apresentações, tá? Tem muitos modelos de slide aqui muito legais que já cuidam com contraste, com alinhamento, com legibilidade, que são princípios de design que já estão resolvidos aqui. Então, é um trabalho a menos, digamos, né? Querendo ou não, também fica muito mais bonito. E agora, a segunda ferramenta que eu vou mostrar, na verdade, é um repositório de temas, mais ou menos como o Canva, só que um pouco diferente. É o Slides Carnival, ou Carnival. Esse site aqui foi idealizado por uma moça bem despretensiosamente e ele acabou criando um volume de contribuições e de acessos tão grande que ela nem esperava. Eu não estou vendo aqui o que o pessoal está falando. Dirce, se precisar, você vem aqui me avisar na porta, por favor, de alguma coisa.
Esse site aqui, o que ele fornece? Ele fornece temas para você utilizar na sua apresentação ou no Google Slides, que é como se fosse o PowerPoint do Google, aquele que funciona online, ou no PowerPoint, tá? Então, o que ele tem? Ele tem vários templates, ó, vários temas. Você pode filtrar por estilo, eu quero estilo criativo, tá? Vamos ver aqui, eu vou pegar um estilo qualquer aqui, por exemplo, esse aqui da aquarela, que eu acho que eu já usei com vocês em ensino híbrido, se eu não me engano. Quando você clica num estilo, ele vai demonstrar para você alguns slides dessa apresentação para você ter uma ideia de como é que é. Então, você pode ir passando aqui para ver. Então, ele tem slide de título, aqui tem uma instrução de uso, ele tem um slide de apresentação com uma imagem de fundo, tem um slide de transição. Todos eles vão ter uma estrutura parecida aqui, tá? Tipo uma capa interna, um que é para citação, um que é para 2 informações, um que é para 3 informações. Vocês podem mudar isso, mas eles trazem já várias coisas pré-definidas. Esse aqui, por exemplo, é o formato de citação. Esse aqui é para slide padrão, que tem título e tópicos, no caso. Aqui, quando você quer trabalhar um conceito central em destaque. Aqui, quando você está comparando 2 coisas ou listando 2 coisas com uma breve descrição, ou 3 coisas nesse caso. Aqui com uma imagem em destaque e um textinho de descrição, ou uma imagem realmente em destaque, que é a imagem inteira, né? Ele tem recomendações de como fazer diagramas também, números grandes. Aqui, diagramas. Se você quiser mostrar algo dentro de uma tela, por exemplo, ele também traz. E é legal que lá no final da apresentação, eles sempre trazem esses ícones aqui, ó. Então, mesmo que você baixe para PowerPoint ou para Google Slides, você pode copiar e colar esses ícones em qualquer um dos slides. E você pode mudar a cor dos ícones também. Então, você pode usar esses ícones que tem aqui já para a tua própria apresentação. Ele já vem com alguns ícones aqui interessantes. Também é legal de utilizar. Como que a gente utiliza essa apresentação? Eu acho que eu vou pegar uma outra porque essa ficou com a fonte um pouco estourada, né? Tem uma aqui que eu acho bem legal, mas acho que não é essa daqui. É uma que tem essa aqui, que é bem coloridona e tem umas flores. Eu vou mostrar como que utiliza, no caso, o template, como que vocês podem modificar, tá? Se vocês tiverem conta no Gmail, no Google, recomendo que vocês usem como um tema do Google Slides. Até porque se vocês estiverem trabalhando em grupo, vocês podem trabalhar de forma colaborativa, tá? Quem já trabalhou com o Google Drive sabe que dá para todo mundo editar o documento ao mesmo tempo. Então, é uma opção interessante. Quem quiser também pode baixar o template para o PowerPoint, que ele vai baixar o quê? Vai baixar essa apresentação, você vai poder copiar, duplicar os slides e mexer nas informações e adaptar o layout, tá? Então, eu vou usar aqui como Google Slides. Quando eu clico para usar como Google Slides, ele me pergunta se eu desejo fazer uma cópia no meu Drive. Por quê? Porque ele vai pegar aquela apresentação e criar uma apresentação dentro do meu Google Drive. Não vai salvar no meu computador, vai colocar lá no meu Google Drive. Eu vou clicar em fazer uma cópia e aí ele já vai abrir essa cópia. Para usar esse Slides Carnival também tem vários tutoriais no YouTube, tá? Recomendo, se vocês quiserem ir além da edição básica aqui, é bastante interessante de utilizar. Então vejam o que ele fez, ele abriu uma apresentação de slides aqui, com essa apresentação que eu mostrei, que é aquela apresentação modelo que eles têm. Aí eu posso ver agora qual tipo de slide me atende, e aí eu vou começando a duplicar. Então, por exemplo, esse tipo de slide me atende. O que eu recomendo fazer? Duplicar esse slide e deixar o original ali, para caso você precise usar ele para outro formato. E daí no slide duplicado, eu venho aqui e vou alterando, né? Então aqui eu vou colocar minhas ideias. Vocês vão ver que ele vem, quando você clica aqui para a cor, ele vem já com os temas e as cores que ele costuma utilizar. Vou botar nesse aqui para ficar em 2 cores. Então é legal pensar, né, observar que sugestões ele está dando e tentar explorar. E aqui eu vou listar a ideia 1, a ideia 2, a ideia 3, e aí acabou. Então eu usei esse slide para apresentar as minhas ideias, tá?
porque eu achei um template legal. Esse aqui, por exemplo, é um de conceito destacado. Vou usar esse aqui para apresentar o meu desafio. Posso colocar aqui meu desafio e aqui embaixo eu descrevo o meu desafio, tá? Vou fazer uma descrição do desafio. Eu preciso usar esse limão aqui? Não, posso usar um outro limão. Uma outra imagem. Como é que eu troco essa imagem? Aqui em substituir imagem. Você pode fazer upload de outra imagem, você pode procurar na internet, ou você pode ir lá no final da apresentação e escolher um ícone desses aqui, tá? Então, aí demonstrando como é que vocês podem explorar o Google, o Slides Carnival. Vou colar um desses ícones aqui, mostrar para vocês. Decidi trocar o limão por um olhinho, ok? Para trocar essas imagens que são fixas, como essas flores, ou, por exemplo, essa imagem de fundo aqui, aí nesse caso, vocês têm que alterar o plano de fundo, tá? E aí alterar a imagem. As imagens que não são soltas, essa aqui é uma caixa de texto, as imagens que não são soltas são imagens de plano de fundo. Então, vocês alteram no plano de fundo. As imagens que são soltas, como essa aqui, ó, essas papoulas, essas daqui não são plano de fundo. Essas daqui vocês clicam, selecionam e vão em substituir imagem. Ok? Então, aí também mais uma sugestão de como trabalhar a apresentação de vocês. Escolham um tema que vocês acham interessante para apresentar as ideias de vocês. Lembrem-se de uma coisa que é bem técnica, mas muito importante, e vocês sofrem com isso a cada sexta-feira. Ver a apresentação pela videoconferência nem sempre é uma boa experiência, então não deixem os textos muito pequenininhos ou as letras muito fininhas, né? Tentem fazer apresentações que vocês sabem que vão funcionar na videoconferência, ok? Se alguém tiver qualquer dúvida em relação ao uso dessas duas ferramentas, quiser mais dicas, quiser link de tutorial para isso, pode me procurar. Se alguém tiver dúvida sobre como é essa apresentação, como é que vai ser, também me pergunta, por favor. A gente pode marcar sessões de chat ou sessões de videochamada para tirar dúvidas, tá? Então, me procurem o quanto antes, não deixem lá para o final. Lembrando que são só 9 slides, é bem tranquilo de fazer. O que eu quis trazer aqui hoje eram duas ferramentas que podem ajudar bastante na hora de trabalhar essas apresentações, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas. Eu queria fechar aqui com um trechinho do vídeo do Nova, mas eu acho que não vou conseguir fechar com o vídeo dele, porque eu não recortei o trecho que eu queria mostrar para vocês, mas é dessa palestra daqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar só a parte do final para apresentar para vocês. Mas ele fala um pouco aqui, eu não vou rodar a apresentação, porque eu acho que o pessoal do YouTube não ia conseguir ver, tá? Mas o final da apresentação dele, já trazendo um spoiler aí de como ele finaliza, ele traz uma frase de um escritor, se eu não me engano, mas que é cego, e que estava visitando o deserto do Saara. E aí ele conta essa história, né? De quando ele escreveu isso. Ele cita aqui: inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia e deixei-o cair, silenciosamente um pouco mais adiante, e disse em voz baixa: estou modificando o deserto do Saara. Então, ele finaliza a palestra dele com isso, mas eu também queria finalizar a aula de hoje com essa ideia de que existem desafios muito grandes que podem parecer o deserto do Saara, com seus milhões e trilhões de toneladas de areia, mas isso não significa que a gente não possa fazer as mudanças nas pequenas coisas que estão ao nosso redor, né? A gente tem condição de pegar um punhadinho de areia e colocar aqui, e isso sim já é começar uma transformação. Então, espero que vocês realmente tenham se inspirado ao longo desses encontros. Na sexta que vem, vocês primeiro fazem a apresentação e depois vocês fazem a prova do professor Vollinger, tá? Porque daí quem for terminando a prova também está liberado, então vocês não ficam presos para depois ter que fazer a minha apresentação. Então, primeiro a unidade de inovação, na próxima sexta alterna, tá? Primeiro a unidade de inovação, depois a unidade de gestão,
com o professor Vollinger, que vai aplicar a prova de vocês. Reforço, qualquer dúvida estou à disposição e encontro vocês na próxima sexta-feira. Joia? Então, um grande abraço. Abraço para o pessoal do YouTube também que me acompanhou. Eu vou passar, quando eu compartilhar o link da videoconferência, embaixo de onde eu botar o vídeo, eu vou pôr o link dos dois sites, tá? Canva.com e o slidescarnival.com, tá? Bem tranquilo também de encontrar se jogar no Google. Boa noite para vocês, um bom final de semana. E o tópico final lá, que é o Mirante, já está aberto, tá? Se vocês entrarem lá, não tem quiz, não tem nada, só precisa entregar os slides. Um beijão a todos, tchau. Boa noite, professor.